Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais no Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco e eu vou estar junto com você aqui te representando para a gente tirar o melhor de todos os nossos convidados. Antes da gente falar com a nossa convidada, eu tenho um recado para você. Você que é um profissional da área da saúde, que é um nutricionista, uma nutricionista, assim como a nossa convidada. Eu estou abrindo novas vagas de consultoria para marketing. Você que está querendo entrar no mundo digital, ou que você já está no meio digital e não está conseguindo ter algum resultado nessa área, entre em contato comigo pelo Instagram MKTD Pacheco para você agendar uma consulta para a gente conseguir entender o porquê que você não está conseguindo ter resultados, conseguir pacientes, conseguir visibilidade, imagem. E a gente vai juntos, né, conseguir decifrar esse enigma e botar para frente para que você consiga ter resultado nesse canal de vendas tão importante que é hoje, tá? Mas agora, dado o recado, vamos à nossa convidada de hoje, a doutora Cassirlane Santana. Tudo bem, doutora Cassirlane? A mesa tá um pouquinho grande, ficou difícil para esticar. Mas a doutora Cassirlane, ela é nutricionista e hoje a gente vai falar sobre diversos assuntos da área da nutrição, tá? Começando com a primeira pergunta, doutora Cassirlane. A tua área, que é a nutrição, é uma área que dá dinheiro, é uma área rentável financeiramente? Olá, Manuel. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E sim, ser nutricionista dá dinheiro, tem uma rentabilidade muito boa, desde o momento que você se torna o profissional de sucesso, né? Então, eu acredito que para você ter sucesso numa profissão, você precisa se tornar esse profissional. Então, quanto mais você investir, né, nas suas especializações, quanto mais você estudar sobre marketing digital, quanto mais você souber fazer network, com certeza você vai colher os melhores frutos. Ah, entendi. Você está falando da importância do marketing digital, principalmente para os nutricionistas nos dias de hoje. Você trabalha muito com isso no teu perfil, nas redes sociais, né? Sim, é muito importante a gente saber se posicionar nas plataformas digitais, por isso eu estou sempre ali em contato com os meus pacientes, com os meus clientes, é a forma também que eu tenho de mostrar na prática, né, o que eu falo muito para eles em consultório, então eu vivo aquilo que eu falo, eu sou uma pessoa que tem uma vida comum como todos, eu treino, eu trabalho, eu estudo, então é muito interessante que eles percebam que eu também sou como eles. Eles não podem ver a pessoa inatingível, né? Imagina falar assim, ela é nutricionista, tá passando um monte de dica pra gente, mas será que ela realmente faz isso que ela tá falando? Isso não pode acontecer em hipótese alguma, né? Senão perde toda a credibilidade. Mas me conta um pouquinho, Cassirlane, da tua trajetória, porque eu sei que a tua trajetória ela é um pouco incomum nesse sentido, até onde você tá morando agora, que a gente vai tocar já nesse assunto. Então, eu sou natural da Bahia. Meus pais se mudaram pro Rio de Janeiro quando eu ainda tinha 7 anos. Em busca de uma condição de vida melhor. Lá nós não tínhamos acesso à educação, o trabalho era muito difícil. Isso foi mais ou menos o quê? 1970, 60, 80? Olha, eu tô com 35 anos. Faz a conta. Faz bastante tempo. Uhum. E foi muito bom, sobretudo para mim e para os meus irmãos, sim, porque minha mãe é empregada doméstica e meu pai é pedreiro. Sim. E eles não terminaram os estudos. Então, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, nós tivemos a oportunidade de ter uma educação melhor. Legal. E com isso, frequentar também, ter acesso à educação, como eu falei, e também a uma vida melhor. É uma oportunidade de vocês terem uma vida melhor, né? Vida melhor. É aquilo, eles não conseguiram, infelizmente, ter o acesso, eles tentaram dar para os filhos deles essa questão do acesso à educação e deu certo. Hoje você é uma nutricionista que está fazendo sucesso aí nas redes sociais, que está conseguindo atender muitos clientes. Enfim, o interessante da tua trajetória, que eu queria muito saber, foi como é que você chegou nesse lado de querer se tornar nutricionista. Isso é algo que, sei lá, é como uma vocação, veio de berço, se falava muito em casa, como é que é? Então, como eu falei antes, meus pais não tinham, não têm escolaridade, na verdade não terminaram, então não era um assunto na nossa casa. Tá? Quando eu terminei o colegial, eu não sabia exatamente o que fazer, qual era o próximo passo.
Até que eu comecei a buscar alguma coisa para fazer, porque eu vi os meus amigos estudando. Então, eu busquei uma profissão que, primeiro ponto, que eu arrumasse um emprego rápido. Era essa a questão. E aí, eu me matriculei em administração. Entendi. Né? Porque na minha cabeça eu achava que fazendo administração eu conseguiria em 3 meses. Muita gente tem essa percepção da administração. Deixa eu fazer administração, que é administrada para administrar qualquer lugar. Sim. Ou então consigo estágio em qualquer lugar, né? Exatamente, esse foi meu pensamento. E eu simplesmente detestei a administração, continuei fazendo, assim, contra a minha vontade, mas eu acabei parando a administração por questões mesmo de financeira da época. Eu fui mãe muito nova, nessa época eu tive meu filho, então as prioridades mudaram. Sim. Então eu tranquei a faculdade, deixei a administração de lado. Anos depois... E nesse período eu empreendi, nesse período eu montei uma confecção de moda praia, Olha aí. de fitness também. Eu trabalhei como operadora de telemarketing, como vendedora, trabalhei em restaurante. Então, assim, eu fiz bastante coisa até chegar de encontro com a nutrição. Sim. Na verdade, a nutrição, não foi eu que escolhi a nutrição, ela que me escolheu. Porque nesse período eu estava conhecendo meu ex-marido e eu já tinha uma vida muito ativa. Eu treinava, eu corria, eu fazia minha própria comida. Eu tenho um prazer na gastronomia, eu gosto muito de cozinhar. E ele falou pra mim que o meu perfil era de nutrição, nutricionista. Foi ele que deu esse start pra você. Ele não só deu o start, como eu fiquei naquela dúvida, porque eu ainda pensava, eu acho que nutrição não é muito pra mim, porque o meu conhecimento sobre a nutrição era básico. Eu achava que ia muito voltada pra parte da estética. Entendi. E eu não sentia propósito nisso, missão. Né? E até que ele, nesse momento, eu até estava pensando em fazer engenharia ambiental ou educação física. Caramba. Ou seja, estava 2 áreas totalmente diferentes. E aí eu ainda estava pensando nesse período, quando ele falou assim para mim na semana seguinte, olha, já te matriculei, você só vai lá fazer o vestibular e começar. Foi assim. E quando eu entrei na faculdade, aquele primeiro semestre, eu fiquei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Ainda não sentia. E com o passar do tempo, conhecendo ali as minhas amigas, que são minhas amigas até hoje, da graduação, e a gente conversando sobre casos, sabe? Sobre muitos casos clínicos ali, sobre pacientes. E aí eu comecei a ver que a nutrição, ela tem um papel super importante realmente para transformar a vida das pessoas, né? De tratar doenças, porque a nutrição, ela é preventiva. Sim. Essa é a parte linda da nutrição, mas hoje a gente vive em uma sociedade totalmente diferente, totalmente adoecida, né? Sim. Então, uma nutricionista precisa também tratar. Então, é uma área que é linda hoje. Eu me encontrei na nutrição, sou super apaixonada, sobretudo pela área comportamental, que é inclusive a minha especialização. Ah, legal. Um corpo mal nutrido, né? É um corpo que tem grande tendência em gerar doenças, no caso, né? Com certeza, não só o corpo. Uma mente doente, ela faz com que o corpo fique todo doente. Entendi. A importância, então, da nutrição era o que faltava, era a peça que faltava para você decidir que essa era a tua área, a tua profissão. Exatamente. E hoje, qual área, eu sei que você acabou de falar em relação a isso, mas quais são as áreas que você mais atende no teu consultório hoje? A primeira é a parte de obesidade e emagrecimento, tá? Que é a especialização que eu acabei de finalizar. E também comportamental, porque assim, a nutrição, antes de tudo, é um comportamento. Então, antes de você criar um hábito, você precisa mudar o comportamento, você precisa mudar a mentalidade. E as pacientes, eu falo assim, as pacientes, porque normalmente são mais mulheres que eu atendo, então eu diria assim que 80% dos meus pacientes são mulheres. Sim. E elas têm em comum essa parte comportamental. A pessoa que desenvolve uma obesidade, é claro que a obesidade ela é um fator multifatorial, Sim. Né? Só que também tem a questão do genética, tem a questão de sedentarismo, mas na maioria das vezes está totalmente ligada à parte comportamental. Entendi. Né? Então, assim, quem vem, principalmente as mulheres que vêm de dietas altamente restritivas, que já passaram por muito processo de emagrece um mês, depois ganha tudo de novo. Então, impacta muito na parte psicológica, na parte mental. Ela fica mais ansiosa, mais depressiva, baixa autoestima. Então,
Essa é a parte. Entendi. Entendi. E agora a gente vai falar sobre todos esses assuntos em relação à nutrição, em relação a comportamentos, enfim. Mas agora eu queria falar com você que você fez uma transição de carreira, não é transição de carreira, mas você saiu da tua zona de conforto aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, você se mudou para a Suíça. Eu queria que você falasse um pouco isso, como está sendo essa experiência, você atendendo pacientes na Suíça. Então, está sendo uma transição muito importante na minha carreira. Antes eu atendia só presencialmente. Assim que passou a pandemia, ficou muito normal os profissionais da área da saúde atenderem online. Isso. Mas eu confesso que eu era contra. Um pouco pouco assim contra, porque eu amo o contato, sabe, cara a cara com o paciente. Eu gosto de pegar, de sentir, de conversar. Então, eu acho que o online ele acaba separando um pouco isso. Mas agora, com essa transição para a Suíça, eu pude perceber que é tão lindo quanto. Assim, o trabalho online, as pessoas têm uma aceitação muito boa, né? Depois da pandemia, isso ficou muito mais normal, ficou normalizado. Isso. Então, assim, a aceitação dos pacientes, dos clientes, assim, é surpreendente. Realmente funciona. Era algo incomum e virou algo comum depois da pandemia. Muito comum. E assim, com essa transição eu pude ter um leque maior ali de possibilidades. Eu pude ter acesso, ter contato com pessoas assim de muitos países, sobretudo os brasileiros que estão na Europa, porque eles buscam muito uma afinidade. Eles querem, de certa forma, ter um pouco do Brasil. Então, ter uma nutricionista na Suíça, para eles isso é maravilhoso. Que fala a língua deles, que viveu o que eles viveram, que já... Enfim, pode compartilhar experiências que eles já tiveram também. Exatamente. Isso é interessante. Essa questão de você atender outros pacientes na Europa, isso é muito interessante. Quais países você mais atende, assim, que os brasileiros mais procuram? Atualmente, eu atendo muitos pacientes de Barcelona, da Espanha. Olha, que legal. Atendo da França, Portugal e da Suíça. Caramba. Da Suíça você tem... você está começando a ser conhecida no mercado lá agora, né? Sim. Futuramente você também vai querer, obviamente, atender alguns europeus nesse sentido. Sim, né? Com certeza. Já atendo, na verdade, alguns europeus. Sim. Legal. Essa transição que você fez, né? Eu falei uma transição de carreira, errei. Uma transição de local de atendimento, é uma transição muito radical, né? Qual foi a mudança assim que você sentiu? Por mais que sejam brasileiros, qual é a grande diferença em você atender as pessoas presencialmente aqui e você atender brasileiros que estejam ainda em outros países, perto por lá, mas que você consiga atender eles por vídeo? Quais são os costumes, os comportamentos de uma maneira geral? Olha, não é muito diferente o comportamento. Na verdade, você até fez uma pergunta que é muito curiosa, porque eu nunca parei para pensar sobre, porque assim, é tudo tão normal, eles são tão normais, assim. O que eu percebo muito é a parte mental, obviamente, deles, por estarem longe da família. Muitos não querem, não conseguem se habituar com a distância, por mais que seja um país que ofereça ali um melhor emprego, uma melhor condição de vida, mas ainda assim falta a cultura, falta muito do nosso país, falta ali os familiares presentes, então eu sinto muito essa questão relacionada ao desapego, né? Ter que se desapegar do local, do nosso país, que é maravilhoso, e também dos nossos familiares e amigos. Essa é a parte mais difícil, que eu vejo ali mais em comum. Eu sinto que muitas pessoas saem do Brasil, do Rio de Janeiro, sendo mais específico, por conta da segurança. E eu acho que se não fosse dessa segurança que a gente tem aqui, eu não sei se a gente teria tantos brasileiros morando em outros países. Eu acho isso uma questão muito complicada que deveria ser vista e acaba que as pessoas elas têm que sair do país por conta de segurança ou então em questão de se sentirem seguras, mas ficam com muita saudade dos familiares, das pessoas que aqui ficam. E encontrar uma nutricionista como você, que é brasileira, que, como eu disse, já vivenciou algumas coisas que eles também já vivenciaram. Pontos de conexão, que foi aquilo que a gente falou no início desse podcast, em relação a marketing, em relação ao Instagram. Pontos de conexão, né? Sim. É você conseguir ter pontos em comum com a outra pessoa para que ela comece a te acompanhar e você comece a criar uma ligação com ela para que ela crie confiança em você.
Você acha que o fato de você não estar atendendo presencial, isso atrapalha em alguma coisa hoje nos teus atendimentos lá na Europa? Com certeza não. Não me atrapalha em nada, porque os meus pacientes daqui eu ainda consigo fazer o atendimento. Você mantém, então, os teus pacientes aqui? Mantenho, sim, consigo manter todos os meus pacientes. E por eu agora abrir, por conta dessa mudança, eu ainda não posso atuar presencialmente na Suíça. Envolve toda uma parte burocrática, eu preciso fazer meu exame de proficiência de alemão primeiro, para depois conseguir trabalhar de maneira presencial, porque esse é meu grande sonho, porque como eu te falei, eu gosto de estar ali pessoalmente com o meu paciente, mas a questão do online foi surpreendente para mim, porque assim, eu pude perceber que eu posso ajudar o paciente, não importa onde ele esteja, e tem a mesma eficiência, A única questão mesmo devia ser o estranhamento que as pessoas tinham antes da pandemia, né? Mas depois que esse estranhamento passou e passou a ser algo normalizado, quantas reuniões não se fazem hoje em dia? Por que uma consulta nutricional também não poderia ser feita assim? E aí é legal a gente pegar esse gancho para você falar como é que é marcar uma consulta com você para que você consiga entregar a mesma... para que você consiga ter a mesma entrega para o paciente de forma online, o que você pede antes para ele? Quais são os exames iniciais? Como é que funciona o procedimento da tua consulta? Então, primeira coisa, respondendo a sua primeira pergunta, para marcar consulta comigo, tem que entrar nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, o @ é nutricionista em Zurique. A gente vai deixar aqui embaixo, fica tranquilo. E após isso, eu faço ali uma primeira anamnese, eu procuro entender um pouco da rotina ali do cliente, do novo cliente. E nessa anamnese tem todo um questionário ali perguntando o máximo de informações para que eu possa conhecer bem esse paciente. E, claro, eu peço sempre o pedido de exames laboratoriais. E é basicamente isso. O primeiro contato é a anamnese, eu peço ali o check-up, peço os exames para saber realmente como que está toda a saúde desse paciente. Para você entender o paciente que você vai atender, para que você consiga, de uma maneira geral, conseguir conduzi-lo da melhor forma. Você falou muito sobre os hábitos alimentares, sobre rotina. Eu queria que você dissesse para a gente, contasse um pouquinho para a gente, essa questão dos hábitos alimentares, isso é muito difícil de você modificar no ser humano? É algo fácil? Você tem muito trabalho para isso? Olha, eu acredito que instalar um novo hábito é muito difícil. Instalar um drive, né? Como falam os coaches, instala o drive. É difícil porque, como eu te falei, antes do hábito vem o comportamento. E o comportamento é adquirido ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem que buscar entender, vou falando, do paciente. Quando chega um paciente no meu consultório, não é só uma pessoa que está ali na minha frente, é uma vida. Então, eu tenho que entender quais são os sentimentos, as emoções que estão ali por trás daquele aumento de peso, daquela autoestima baixa, daqueles exames muitas das vezes alterados. Então, eu vou muito a fundo. Por exemplo, tem paciente que chega lá já com um episódio assim de ansiedade, de autoestima assim, muito elevado, uma ansiedade assim, absurda para chegar no resultado. E muitas das vezes o resultado eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 15 quilos. Então, ele vem de uma dieta altamente restritiva. E aí, quando eu vou fazer toda a análise, estudar todo o meu paciente, eu percebo que aquela compulsão que ele tem ali, que nunca vai ser tratada, porque ele não muda o hábito, ele não muda o comportamento, está totalmente ligado lá, por exemplo, um gatilho que teve na infância. Entendi. Os pais brigavam sempre, e aí, no meio dessa briga... Ele ficava chateado e acabava comendo. Não, a mãe sempre levava ele para o restaurante para comer pizza. Então, ele associou nesse momento ali, quando criança ainda, que o prazer dele, qualquer problema que ele tivesse na vida, ele tinha que comer. Vai comer uma pizza. Então, para a gente conseguir criar ali hábito, tem que mudar esse pensamento, tem que entender o que desencadeou essa compulsão. E como que você vai conseguir modificar isso? Foi muito bom que no episódio anterior a gente falou com a doutora Mariana, e ela é fonoaudióloga, e ela estava falando sobre a questão da fala nas crianças, da questão do aprendizado, e quanto mais tempo você demorar para corrigir alguns hábitos, algumas formas, alguns vícios, mais isso sedimenta na tua cabeça. Então vai ficando cada vez mais difícil. Eu imagino que, por exemplo, um paciente de 40, 50 anos chegue para você querendo mudar os hábitos alimentares.
nessa idade acaba sendo mais difícil, né? Porque ele viveu mais tempo acreditando que isso era normal, que não tinha problema. Sim, exatamente. E como eu falei, tem o comportamento, muitas das vezes ele está instalado de maneira inconsciente. Então você não sabe o porquê que você faz aquilo. Quando você descobre o que te faz ter aquele tipo de comportamento, aí a chave vira. Entendi. Só que para chegar nesse processo... Você tem que ir fundo. Tem que ir fundo. E como a gente vai fundo? Primeira coisa, um paciente, se tratando de um paciente que vem com esse episódio de já ter feito muitas dietas ali restritivas, aí fica naquele efeito, sabe, ioiô, emagrece, engorda de novo. O que a gente tem que fazer? Tem que avaliar as emoções dele. Porque a gente come também através das emoções. Então, por que ele come o que come? Entender ali quais são as preferências dele. Então, o paciente que já vem com esse quadro de compulsão, eu não posso tirar tudo dele. Pelo contrário, eu tenho que oferecer para ele dentro da alimentação o que ele gosta, tá? Porque assim, para emagrecer é simples, não é fácil, mas é simples. Basta você comer menos do que você gasta. De forma objetiva é isso. De forma objetiva é isso, né? Só que quando você explica isso pro paciente, eu vou montar aqui a melhor dieta, a dieta mais perfeita, com tudo certinho. Ele vai olhar para a dieta, ele vai seguir até talvez por um mês, mas depois ele não vai ter adesão. Entende? Então, talvez quando ele não veja resultado imediato também, aquele resultado rápido, ele fala assim, deixa isso pra lá, meu. Não, na verdade, quando você faz uma dieta altamente restritiva, você vai sim ter retorno. Porque você vai ali aumentar o consumo de água, você vai promover uma restrição calórica, ou seja, você vai comer menos do que você gasta. Normalmente a pessoa fica um pouco mais motivada, então ela era sedentária, ela começa a fazer alguma atividade física, então ela vai ter resultado sim. Só que para ela continuar com esses resultados, ela precisa aderir ao plano, ela precisa ter adesão. E como que ela vai ter adesão a um plano 100% perfeito? Porque para falar de um plano alimentar perfeito, até a inteligência artificial ela já faz esse trabalho. E faz muito bem, por sinal, né? Então, foi como eu te falei, se o paciente, ele não muda o comportamento, ele não vai inserir um novo hábito. E qual é o novo hábito? Qual seria o novo hábito? Ter constância na alimentação, nos treinos, e entender que não cortar tudo, cortar o carboidrato, vou cortar a bebida, não é isso. É claro, quando eu pego um cliente ali que ele já segue a dieta, ele já está acostumado, nossa, eu faço a dieta mais perfeita, eu amo montar uma dieta. Mas quando a gente está falando de pessoas, né, de pacientes que vêm já com um quadro assim muito delicado, de quadro de obesidade, de ansiedade. Que vai demorar para pegar no tranco, né? Essa pessoa vai demorar a entender a importância daquilo e vai demorar a se dedicar. Exatamente. Então, muitas das vezes eu tenho que montar um plano alimentar que vai contra, obviamente, a parte nutricional, a parte perfeita de nutrientes. Para que ele se acostume em seguir isso e depois você entregue algo mais restritivo, né? Exato, para que ele entenda o básico, que ele pode sim chegar no objetivo dele comendo o que ele gosta. Entendi. Porque nenhum alimento tem o poder de emagrecer ou de te engordar. Então, a primeira coisa que o paciente tem que entender é isso. Chegar no resultado comendo o que ele gosta. E quando ele vira essa chave de, meu Deus, eu posso comer o que eu quero, o que eu gosto, sem comprometer meus resultados. Então, essa é a grande questão. E, obviamente, que quando você vai tendo o resultado, a tendência é que você vai cada vez mais mudando seus hábitos. Cada vez mais você vai tendo mais motivação, mais ali satisfação em mudar, em procurar. Porque o plano alimentar, ele vai ser interessante ali no primeiro mês, sendo ele perfeito ou atendendo ali a vontade do paciente em questão. Sim. Né? Só que aquele plano alimentar ali de um mês... O nome já diz, é de um mês. Então, depois a gente vai ter que trocar esse plano alimentar novamente. Entende? Então, a gente precisa dar um start aqui inicial. É como se fosse uma reeducação, né? Uma reeducação alimentar para que ele entenda isso. E aí, a gente vai trabalhando. E tem que entender que não é imediato. Sim. Né? Não é algo imediatista. Você tem que ali ir reeducando, realmente ensinando, mostrando que é possível sim chegar ao seu objetivo, ao seu resultado, com calma, se alimentando, sem se privar de eventos sociais, vai ter carnaval, eu não vou comer, eu não vou beber porque eu tô de dieta.
né? Não funciona bem. Agora no Natal e no Ano Novo, que deve ter de gente cortando aí dieta e falando, eu vou começar pro ano que vem, não tá escrito, né? Exatamente, exatamente. E a gente não precisa cortar nada, até porque não são 2, 3, 4 dias que vão fazer você sair dos seus objetivos, vai ter algum resultado significativo, né? Na maioria das vezes, o que acontece é uma falta de água, porque a gente não bebe muita água nesses momentos, a gente acaba consumindo outras bebidas, e também a gente consome mais carboidrato. Então, o carboidrato ele vai puxar mais água, então vai ter aquela retenção. Então, quando você vai se pesar na balança no outro dia, meu Deus, estou com 2, 3 quilos. Calma, isso aí é só retenção, volta a sua alimentação tranquila, sem aqueles extremos de 8 ou 80, sabe? Que tudo vai voltar ao normal. Era só falta de água, só retenção. Esse final de ano, eu imagino assim que essa vai ser uma questão legal de perguntar. Você acha que existe um tempo certo para você começar novos hábitos alimentares que é mais fácil com que as pessoas aceitem esses hábitos, pela tua experiência, né? Por exemplo, é mais fácil eu começar no início do ano, é mais fácil eu começar no início da semana, numa segunda-feira, ou de forma prática, pelo que você faz no dia a dia, o melhor é começar o quanto antes? Então, se eu for falar a minha opinião pessoal... É a sua opinião pessoal. Então, quanto antes, é hoje, é agora, Hoje. né? Até porque você não precisa fazer tudo perfeito, você não precisa chegar aqui agora e já fazer 100%. Eu acredito muito na força dos pequenos hábitos. Todo dia um pouquinho. Pensa comigo, se você hoje treina todo dia 30 minutinhos, seja caminhada, seja corrida, algo que você goste, que te dê prazer. Sim. Você acha que no final do ano você vai estar a mesma pessoa? Obviamente não, você só fez todo dia 30 minutos de algo, seja de leitura, seja de consumir mais água. Virou um hábito, entende? Então, assim, os pequenos hábitos é que vão realmente trazer resultados satisfatórios, tá? Agora, sobre o pensamento, assim, coletivo, eu posso dizer que a segunda-feira sempre é a maior motivação, porque passou o final de semana, você jacou, fez tudo que tinha pra fazer. Meteu o pé na jaca no sábado e domingo. Aí, segunda, vou beber mais água, vou me hidratar, eu não vou beber isso, não vou beber aquilo. Aí começa a motivação, né? E assim também como o início do ano. O início do ano, é um ano novo, o velho já passou, agora eu vou ser fitness. Eu prometo que esse ano o projeto fitness vai sair. Eu te fiz essa pergunta justamente porque assim, já tem pesquisas falando sobre isso, né? O número de matrículas na academia em janeiro faz assim, ó, uou, ele cresce muito. Só que as academias, elas entenderam, obviamente no início não era assim, mas com o longo do tempo elas foram entendendo que é melhor a gente vender para eles, ou para as pessoas que querem começar a fazer exercício, para as pessoas mais sedentárias, ou qualquer outra pessoa. A gente vendeu um plano de fidelidade de 12 meses, porque a pessoa em janeiro, ela tá super motivada, ela paga o preço que for. É esse ano, esse é meu ano, eu quero estar bem pro verão. Às vezes quando chega lá em março, abril, a pessoa já nem vai mais na academia. Sim. A quantidade de inscrições que deve estar na academia em janeiro deve ser algo assim, assustador. Então eu tô te perguntando isso porque... opinião pessoal, opinião de leigo, eu não acredito que você começar em janeiro vai te dar um resultado legal. Porque pela experiência que a gente vê, né, no dia a dia, as pessoas se prometem tanta coisa na virada, fazem pedidos, fazem desejos, mas o pessoal não consegue executar. E aí eu já ouvi muitas pessoas falando sobre comportamento, né, profissionais renomados falando sobre comportamento, que o melhor para você começar é o quanto antes. Porque exatamente. Se você consegue começar numa sexta-feira e você se mantém 7 dias e passa o final de semana... você conseguiu. Você já tá num bom caminho para criar um hábito. Agora você começar na segunda. Você vai lá na segunda. Aí na terça, tá difícil, mas vamos aguentar. Na quarta. Na quinta. Quando chega na sexta-feira, sábado, alguém te chama pra um rolê, pra comer pizza ou qualquer outro. Já era. Exato. Tô errado, Cassiano. Não, você tá certíssimo, porque você criar novos hábitos não tem a ver com a motivação, tem a ver com a disciplina. E não tem como. O que acontece para o pessoal todo ficar super animado no início do ano é porque aquela promessa, eu tenho 12 meses ali para ser diferente, ser um ser humano melhor. Mas eu volto aqui e bato na tecla. Se não mudar a mentalidade, não tem como criar novos hábitos. Então... fica só essa promessa de início de ano, né? Pula 7 ondinhas. Eu prometo que esse ano eu vou ser fitness, eu vou aprender a cozinhar, eu vou agora me matricular na academia. Eu não sei se esse podcast ele vai ao ar, a gente tá vendo ainda quando ele vai ao ar, mas eu não sei se ele vai até o final do ano, provavelmente só em janeiro. A gente tá gravando hoje, dia 23 de dezembro. Mas qual um conselho que você daria
para as pessoas desse final de ano que vão pro Natal, vovó faz rabanada, muitas comidas, ano novo, chocolate, panetone, tudo. Quais são as dicas que você dá pro pessoal não meter o pé na jaca? Assim a gente pode dizer. Olha, claro, comer com consciência, mas eu sou aquela nutricionista que é contra o terrorismo nutricional. Eu sou a Explica favor. esse conceito pra gente. Então, você não pode comer rabanada porque é açúcar, você não pode comer muito carboidrato. Eu acho que assim, como eu falei até antes, não são 3 ou 4 dias de farra, de festa, que vai fazer você perder seus resultados, que você conseguiu até ali. Não é isso, né? Porque foi como eu falei, a gente não consegue engordar 3 quilos em 2 dias, 3 dias. É falta de hidratação, a gente acaba consumindo álcool, a gente acaba bebendo menos água, acaba, assim, comendo mais carboidrato, sobretudo rabanada. Eu vou comer rabanada. Todo mundo vai comer Minha irmã, rabanada, inclusive, já tá preparando tudo pro Natal. Eu vou comer à vontade. E, claro, a gente tem que ter consciência. Sim. Comer devagar. Se você vai consumir álcool, para cada copo de álcool, um copo de água, serve o mesmo para o refrigerante. Preferir comer realmente o doce, por exemplo, que você mais gosta. Porque você vai comer tudo. Come o que você mais gosta, come sem culpa, come com vontade. É isso, tem que aproveitar. Agora que a gente tá, como eu disse pra você, eu não sei se vai dar tempo desse podcast ir ao ar até o final do ano. A gente tá hoje 23 de dezembro. Mas vamos dar uma dica então pro pessoal do carnaval, que vai estar mais próximo em relação a isso. No carnaval a gente acaba bebendo muito, né? Eu não bebo, né? Mas os amigos, assim, familiares, a galera sempre bebe muito no carnaval. Qual o conselho que você consegue dar pra pessoal que vai pular o carnaval pra não meter tanto pé na jaca assim? Então, é até uma questão muito engraçada, porque quem vai pular o carnaval não quer saber de nada. Essa que é a realidade. Quem vai beber álcool ficou o ano todo, né? Os meus pacientes, eles falam assim, Nutri, eu treinei o ano todo, eu me alimentei super bem. Tudo pra este momento. Tudo pra este momento. Eu vou pra Bahia, eu vou pro trio elétrico, eu vou pular... Entende? Mas é claro, para a gente reduzir danos, hidratação, né? Ali no mínimo 2,5 litros de água. Foi como eu falei. Por dia. Se for beber álcool, tenta intercalar sempre um copo de álcool com um copo de água. Chás também são muito interessantes para a gente tomar nesse momento. No dia você toma álcool, no outro dia você toma ali um chá, como um chá de hibisco, cavalinha, ali para ajudar na retenção. É basicamente isso. Comer comida de verdade, não ficar sem comer. Se vai beber muito, pelo menos come comida de verdade. Pelo menos come comida de verdade. É isso, reduzir danos, é isso. É hidratação, se alimentar bem, tentar fazer tudo dentro do possível, né? E aqui vai uma pergunta um tanto quanto desafiadora, Sandrida. Eu sou uma pessoa que tem uma alimentação paladar muito infantil. Muito, completamente. Então, uma consulta ao vivo. O que você faria para um paciente como eu, que a única fruta que consegue comer é banana e eu como de vez em quando? Um paciente que só come fruta, um tipo de fruta, como é que você faz o plano alimentar dele, assim? Você tem que fazer uma reeducação alimentar completa, é isso que eu vou precisar. Então, o paciente... Primeiro eu busco criar uma intimidade com o meu paciente, tá? Então eu falo pra ele, criança faz o que gosta, adulto faz o que precisa. É isso aí. Então, a gente precisa experimentar, assim... Esse grupo, a gente precisa testar. Eu gosto só dessa fruta, mas você já comeu essa fruta desse jeito? Já comeu associada a isso? E vou tentando ali, obviamente, na reeducação alimentar. Mas a primeira coisa eu chamo para autorresponsabilidade. Falo, você já é adulto. Criança então, faz o que quer, adulto faz o que precisa. Então, se você quer ter saúde, longevidade, dependendo de qual seja o objetivo, alta performance, tem que se alimentar bem, né? E a gente... Principalmente na área do esporte, eu vejo que você atende muito atleta, né? Com certeza. Eu sou ex-atleta, não preciso mais fazer isso. sobretudo os atletas. Mas o bom é que os atletas já têm esse mindset, essa mentalidade já. Eu não gosto, mas eu vou comer. Agora, diferente de quem realmente tem um paladar infantil, que ainda precisa trabalhar isso, é um pouco mais difícil. Mas eu já jogo já para ele a autorresponsabilidade. Falo, olha, adulto faz o que precisa, entendeu? E é isso, e a gente vai colocando ali opções, vai mostrando ali que dá para, por exemplo, eu não gosto de banana. Mas você gosta de comer doce de banana? Já comeu a banana amassada com aveia? Já comeu ela com um pedaço de chocolate, a massa põe no micro-ondas? Os nutrientes daquela fruta, mas com outro sabor. Com outro sabor, sim.
Mas na maioria das vezes eu não gosto. Vai ter que comer. Não tem outra coisa. Não tem muito desenrolo, Não tem. né? Então vamos procurar aqui as frutas que você tem mais paladar, que você gosta mais, entendeu? Mas, não como nenhuma fruta. Vai ter que comer. Ou, claro, em alguns casos que pode acontecer, fazer a suplementação ali adequada. Entendi. Né? A gente já entra ali Vai ter que recorrer às cápsulas. a gente vai recorrer ali os manipulados, que graças a Deus a gente tem ali como cuidar do paciente, porque se a gente pensa, tem paciente que realmente não tem nenhum paladar. Nenhum apetite para comer esses alimentos. Então, a gente pode prescrever manipulados ali para que não tenha nenhuma carência nutricional. Foi muito legal você ter falado isso, porque eu já quero puxar um gancho em relação à área da nutrição de ganho de massa, tá? Você falou desses encapsulados, dessas outras formas que a gente pode conseguir adquirir tudo que a gente precisa para o nosso corpo. Eu queria falar do Whey Protein. Eu queria que você dissesse da importância do Whey Protein para o ganho de massa muscular. Tá. O Whey é uma proteína de alto valor biológico, tá? Que contém todos os aminoácidos essenciais. E esses aminoácidos essenciais o nosso corpo não produz. Então, a gente precisa obtê-los através da alimentação. E tem uma ótima absorção, tá? Então, no processo de hipertrofia, ele vai ajudar a manter a massa magra na síntese proteica, porque ele contém um dos aminoácidos principais para a síntese proteica, tá? Para o aumento da massa magra. E também vai auxiliar na regeneração do músculo, porque o que acontece? Quando a gente faz ali um treino mais intenso, a gente lesiona a nossa fibra muscular. E aí a gente precisa vir regenerando essa fibra muscular. Tá? Então, toda vez que ela é lesionada, vem os aminoácidos para desempenhar esse papel de regeneração. Toda vez que é lesionado, vem os aminoácidos, que vai promovendo essa hipertrofia. Tá? Então, é muito importante para o aumento de força, para o aumento da massa magra. E ele vai desempenhar esse papel de recuperação. E é interessante Interessante não, na verdade é muito importante para quem treina, porque ele tem uma ótima absorção. Então, após o treino, a Whey Protein é o mais indicado. Entendi. E aí a gente entra num outro assunto, né? Que existem vários tipos de Whey Protein. Como, por exemplo, eu que estou começando a malhar hoje, tá? Se eu começasse a malhar amanhã, qual tipo de Whey Protein eu deveria escolher? Como é que eu consigo fazer essa seleção? Qual Whey Protein eu escolho para eu começar nessa jornada aí da musculação? Então, existem 3 tipos de whey, tá? Que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. Entendi. O concentrado, ele vai ter ali entre 70% e 80% de proteína e ele tem um melhor custo-benefício. O isolado, ele já tem 90% ou mais de proteína e ele vai ter pouca lactose e pouca gordura. Então, ele é indicado para quem é intolerante à lactose. Entendi. Já o hidrolisado, ele vem pré-digerido, ou seja, ele vai facilitar a absorção. E ele, por já vir pré-digerido, ele vai facilitar a digestão. Então, pessoas que têm alguma sensibilidade na digestão é o mais recomendado. Agora, no seu caso, se você não tem nenhuma condição dessa, nenhuma alergia, intolerância à lactose, você pode consumir o concentrado porque ele é melhor em custo-benefício. Entendi. E vem uma polêmica aí, vou trazer para você, aproveitar que você é bem dessa área mesmo. Eu já vi muita gente falando sobre, não pode tomar whey com leite. Não pode tomar whey com leite, tomar whey com água, mas tem gente que só consegue tomar com leite porque é muito ruim, enfim. É recomendável você tomar whey com leite? Como é que funciona isso? Então, o whey você vai tomar da maneira que melhor te apetece. Falando de pessoas assim, normais, tá? Quando a gente vai para atleta, tem aquela questão de ter uma absorção ali mais rápida, então vai tomar com água. Tá. Agora, quando é para um paciente normal, ele pode tomar com a preferência. Pode ser até uma bebida vegetal. Mas você tem perda de resultado tomando com leite? Nenhum resultado. Só vai mudar um pouquinho da absorção, que vai ser um pouquinho mais demorada. Mas não é nada significativo. Entendi. Não, agora eu vou trazer um assunto aqui, que ele é também um pouquinho polêmico em relação à dieta, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre oportunidade, quando se tem de falar com uma nutricionista, falar sobre essa questão da dieta e como isso está afetando a cabeça das pessoas, essas dietas malucas de internet, enfim. Uma que está muito agora é a dieta da Virgínia, né? A dieta do ovo. Assim, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, um tanto quanto polêmica, mas eu queria que você explicasse pra gente. O que é essa dieta do ovo e quão mal isso pode fazer pra nossa sociedade de maneira geral? Porque
só comer ovo não deve trazer todos os nutrientes necessários para um corpo, né? Exatamente, Manuel. Quando a gente pensa em dieta altamente restritivas, normalmente ela sempre vai tirar algum grupo alimentar. Sim. Então pensa, nós somos um ser complexo, tá? Vou fazer você pensar um pouquinho, todos nós. É um ser complexo. Mais de 70% do seu corpo é água, Sim. tá? Então, as nossas células, nós somos feitos de células. Então, cada célula tem ali macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes, nós temos o quê? Proteína, lipídios, que é a gordura, carboidrato. Temos os micronutrientes, que são as vitaminas, que são os minerais, os fitoquímicos. E quando você faz uma dieta altamente restritiva, sobretudo com apenas um grupo, não funciona. Tá? Na verdade, nenhuma dieta restritiva ela funciona. Sobretudo essa de você usar apenas um tipo de alimento. Então, realmente, é mais uma dessas dietas aí, das muitas que a gente sempre se depara. Sempre tem a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta da luz, agora a dieta do ovo. E foi o que você falou no início. E as pessoas estão cada vez, assim, com o mental um pouco bagunçado. Então, acaba que as pessoas elas estão buscando o resultado. Como eu falei, mais rápido possível. O mais rápido, imediatismo. Elas não estão preocupadas ali com o que vai ter depois desse resultado. Elas não estão trabalhando em mudar ali, em inserir um hábito. É apenas aquele resultado. Meu objetivo hoje é perder 15 quilos. Então, a dieta do ovo vai me fazer perder esses 15 quilos. Então, não tem noção, o impacto que essa alimentação ela vai causar a médio prazo e a longo prazo. Eu sinto que as pessoas elas estão muito loucas, sendo muito sincero com você, porque você imaginar que comer só ovo vai fazer com que você emagreça. Eu não tô dizendo nem que você vai, mas será que você vai emagrecer de forma saudável? Será que vai ser bom pro teu corpo isso? Eu tenho visto, não sei se você acabou vendo, às vezes a internet ela é algo muito nichado, algumas informações chegam para você, não chegam para mim, mas chegou uma informação há pouco tempo, e não foi uma matéria só, não vi mais de uma, das pessoas comercializando vermes e comendo os vermes para que o verme, ele... Acho que é tênia o nome, não sei. Sim. A pessoa, ou seja, ela ingere um alimento, o verme que está dentro de você, ela come parte desse alimento para que você não engorde tanto. Olha que loucura chegou à cabeça do ser humano. Você chegou a ver alguma notícia sobre isso? Olha, na verdade, não. Eu fui surpreendida aqui agora. Ainda bem que eu não vi nada relacionado a isso, mas é assustador. É assustador o que as pessoas estão fazendo em relação a tentar emagrecer. Você comer um verme desse para ele ajudar você. Sim. Ele te ajudar a poder a não engordar nesse sentido, então você emagrecer, mas a que custo fica? Eu acho que é legal a gente trazer isso. O custo que as pessoas estão pagando pela estética. Mas em sacrifício do corpo, em sacrifício da alimentação, da nutrição. Isso vai contra completamente o que as nutricionistas... Acho que você tem que caçar uma licença de uma nutricionista que recomende algo nesse sentido. Enfim, só um desabafo aqui. Não, mas isso foi muito importante você falar, já que você falou nesse sentido aí do profissional de fazer esse tipo de trabalho. Quando o que a gente muito vê hoje na internet existe a escalabilidade do profissional. Então, hoje o nutricionista, ele pode ganhar dinheiro tanto na consulta, tanto com mentoria, tanto com infoproduto ali de dietas, tá? De plano alimentar. E o que eu tenho visto hoje... E venda de encapsulado, né? Exato. E o que eu vejo muito hoje emagreça até X quilos em um mês. Nutricionistas fazendo isso. E aí, sabe o que gera? Gera tem que ter muita responsabilidade, porque o que vai gerar, né, nesse paciente? O que pode gerar essa promessa? Porque aí o profissionista ele fica assim, mas eu não prometi que ele vai emagrecer 15 quilos. Eu falei que ele vai emagrecer até 15 quilos. Em até 15 quilos, exatamente. Só que você não consegue perceber o que está por fora disso tudo, que é o quê? O resultado é esse. Expectativa do resultado. Exato, consegui emagrecer 15 quilos, mas foi o que você falou. Será que é saudável esse emagrecimento? Será que é saudável? E não é saudável. Por quê? A partir do momento que você faz essa dieta altamente restritiva, falando da dieta do ovo, só com um grupo alimentar, só a proteína, só com um único alimento,
alimento, você vai ter carências nutricionais, além de gerar depois compulsão. Porque, gente, eu acho que a pessoa se odiar muito para ela fazer dieta só do ovo, entende? Para ela comer só isso. Eu não conseguiria comer... E sem falar com todo respeito, né? A Virgínia, ela pode fazer esse tipo de dieta, tudo bem, mas a quantidade de profissionais, de pessoas que estão cuidando da alimentação, de tudo dela, ela já fez diversas cirurgias estéticas, é uma outra questão. E aí, para uma pessoa comum, uma pessoa que não tenha tanto dinheiro, uma pessoa que seja um cidadão comum, que sai para casa, trabalhe, tenha filhos, tenha uma família, que não tem acesso a 1/100º do que ela tem em questão de profissionais qualificados, em questão de acompanhamento, de alimentação, de tudo isso, de cápsula. Como é que essa pessoa pode se comparar à Virgínia nesse caso? Não é um pouco de ilusão? Exatamente, não só se comparar, até porque ela tem ali, foi o que você falou, toda uma equipe ali cuidando dela, sem contar que ela tem ali também tratamentos estéticos, ela tem também ali suplementação encapsulados também que ajudam, né? E assim, e muitas das vezes o telespectador, os seguidores, ele pega apenas uma informação sem entender o contexto por trás. Será que ela tá comendo só ovo mesmo? Sim. Será que ela pode ter falado que a proteína dela principal está sendo ovo, mas que ela deu uma diminuída talvez na gordura, no carboidrato, mas ela tá ali, tá gostando de comer ovo, ela quer comer essa proteína. Talvez por uma razão religiosa até, ou porque não tá querendo comer mais carne, não sei, entende? Então, os seguidores, eles não estão... preocupados em buscar informação. É o corte. A pessoa quer pegar o corte daquilo ali, tira de contexto e as pessoas espalham. Exato. Hoje em dia é o corte, a era do corte. E eu sinto muito que essa minha área é mais a área do marketing, né? Essa área do marketing, ela tá com muita gente que não tem nenhum pudor. Assim, a pessoa, você vê diversos... São os tipos de anúncios que mais aparecem, se você for parar pra perceber, são em questões de alimentação. Porque a pessoa tem necessidade de ficar... bela, da pessoa se sentir bela, ela se sentir magra. Então ela quer o resultado, foi o que a gente falou, mais rápido possível. Aí o que acontece? Ela vai lá, tá na matéria na Globo.com, porque algumas matérias tem até em grandes sites como a Globo. Aí lá naqueles ads, aqueles espaços vendidos, tem o segredo que os médicos descobriram e... como é que é? O segredo que as nutricionistas descobriram para você emagrecer 20 quilos em até uma semana. Cara, isso é muito irresponsável. É irresponsável demais. Nutricionistas vendendo cápsulas milagrosas. Às vezes só tem ali pozinho, que não, aquilo ali não traz resultado, cara. É de tamanha responsabilidade, porque foi como eu falei, o impacto da alimentação na vida de uma pessoa, ela é muito grande. Porque, pensa, a pessoa ela tem sentimento, ela tem emoções, ela tem traumas, ela tem crenças... E quando ela não consegue chegar àquele objetivo, ela até pode chegar, mas não sustenta, porque como eu expliquei antes, não muda a mentalidade, então não insere um novo hábito. Então a pessoa vai ficando cada vez mais frustrada, cada vez com a autoestima mais baixa, cada vez mais ansiosa, cada vez mais depressiva, até cair em um transtorno alimentar, até cair em um distúrbio alimentar. E quando a gente fala disso, é coisa muito séria, porque... uma pessoa com bulimia, com anorexia, por exemplo, é algo muito sério. São muitos jovens hoje em dia, principalmente na área nessa era do corte, do tudo muito rápido, imediatismo, da comparação, porque a gente está o tempo todo se comparando. Porque a Virgínia tem esse corpo, eu quero ter esse corpo. Mas, assim, é o corpo da Virgínia, com toda a estrutura dela, sabe? Tem a questão genética. Enfim, e muitos óbitos acontecem em função de transtornos, de distúrbios alimentares. A anorexia e a bulimia, por exemplo, são fatores assim, altíssimos assim, de risco, sobretudo para os adolescentes. E leva realmente a óbito. Então, assim, é coisa muito séria. Então, um profissional que trabalha dessa maneira, sabe, enxerga ali número, e não uma pessoa, uma vida, eu fico muito triste por isso, porque assim, ele tem um papel tanto de ajudar a transformar uma vida ou a piorar uma vida. É um papel importante na sociedade, muito importante, porque a nutrição é básica. A nutrição, ela é um dos... Se eu não falar primeiro pilar, assim, para a nossa vida, para tudo que a gente vai desempenhar. Prevenir doença, para o teu corpo desempenhar bem. Exato, enfim. Tudo começa na nutrição. Tudo tem a nutrição. E os nutricionistas, eles teriam que ter essa visão do que, primeiro, a nutrição ela é preventiva,
Então, ela vem antes da medicina. Ela vai prevenir doença. E os médicos vão tratar. Só que hoje em dia, com todo esse avanço, com toda essa loucura que tá, o nutricionista também precisa tratar. E tratar é a mentalidade, é tratar o comportamento. Entende? Então, às vezes até encaminhar para uma psicóloga, se necessário, né? não, com certeza. Sempre encaminhar para um psicólogo. Quando a gente pega ali algum distúrbio alimentar, algum transtorno alimentar, sempre tem que ser multidisciplinar. Tem que ter ali o psicólogo, às vezes um psiquiatra, um endocrinologista. Quando a gente trabalha com pessoa, atende pacientes com diabetes, por exemplo, problemas cardiovasculares, o nutricionista não pode prescrever medicamentos. Então, isso aí cabe ao médico, ao endocrinologista. Então, outra coisa também, o nutricionista, se ele não tem especialização para atender um paciente com distúrbios alimentares, com transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, não atenda. Porque você pode piorar aquela vida. Você pode estragar aquela vida. Então, encaminhe para um profissional, um nutricionista especializado em transtornos alimentares. Não atenda. Entendi. Você está falando, né, a questão de você trabalhar em parceria, né? A importância de você trabalhar em parceria para indicar para outros profissionais que às vezes não vão conseguir... que você não vai conseguir atender esses pacientes por estar fora da tua especialidade ou por você não poder, mas você encaminhar para outros profissionais que consigam atender, né? Um profissional competente, sim. Num caso de um transtorno alimentar, indicar para um nutricionista Sim. que tem ali especialização na parte cognitiva, comportamental, que lide realmente com pacientes com essas condições. Entendi. A gente vai falar agora mais um pouquinho sobre isso em questão dos resultados milagrosos, né? Uhum. As pessoas procuram muito essa questão dos resultados milagrosos, essa questão do marketing que você falou. Você vai emagrecer tanto, com tantos quilos, em tantos dias. Eu queria que a gente entrasse nessa parte do marketing positivo, né? O marketing positivo, que é a importância do marketing positivo, que é o que você usa nas suas redes. Uhum. Você posta conteúdos sobre conscientização, certo? O que você posta no seu Instagram hoje que você acredita que seja o marketing positivo para os seus pacientes? Uma vida real, que você pode, sim, comer o que você gosta, não deixa de socializar com seus familiares e amigos, aprender que o alimento ele não é lixo, que nenhum alimento tem o poder de te emagrecer ou de te engordar. Então, o real, a realidade, né? Dentro, a simplicidade. É isso que eu mostro lá no meu Instagram. São conteúdos baseados em conscientização, não em promessas. Não em promessas, essa é a diferença. Exatamente. Entendi. Essa diferença dos conteúdos de promessa e de conscientização, eu acho que definem bem a diferença entre os profissionais. Porque o conteúdo de promessa é aquilo. Assista, faça o que eu estou falando e você vai obter este resultado. O de conscientização aprenda a se alimentar melhor, aprenda a escolher um nutricionista melhor, aprenda para saber algumas bases, algumas coisas para que você consiga também... Isso que eu acho tão legal do conteúdo de conscientização é que se a pessoa prestar bem atenção e ela não tiver grandes problemas, ela pode fazer até algumas coisas sozinhas. Escolher o whey sozinho, ela pode escolher um grupo de alimentos sem ter a nutricionista. Sim, o paciente, ele pode, o seguidor, né, no geral, eles devem ter essa independência. Tá? Eles devem buscar a informação certa, eles devem estudar sobre. É claro que é muito importante você ter um acompanhamento de um profissional para facilitar ali sua vida. Mas coisas como, por exemplo, fazer uma atividade do jeito que você gosta, mais hidratação, se você vai tomar um whey, hoje tem aí múltiplos sites, blogs que ensinam como escolher um bom whey. Então, assim... É tanto conteúdo que a gente tem. Exatamente. Inclusive, lá no meu Instagram eu coloco muito conteúdo, como escolher o whey, como se alimentar fora de casa, vai no restaurante, né? Aquele reduzir danos, entre outras coisas. Assim. Então, assim, dá para o paciente, de forma independente, já mudar um pouco ali os seus hábitos alimentares. É uma motivação inicial para que ele consiga modificar isso. Sim. Entrando agora na área da creatina, eu acho legal falar também em cima disso, porque muitos nutricionistas... Eu já vi muitos nutricionistas falando mal de creatina. Muita gente fala bem, fala mal. Por que tem essa dúvida, essa discussão em relação à creatina?
Então, eu nunca escutei um nutricionista falando mal da creatina, honestamente falando. Talvez, muito lá atrás, sim, poderia existir essa divergência por conta de alguns problemas, como, por exemplo, problemas hepáticos, problemas renais. Então, ali o uso, né, excessivo de creatina poderia comprometer. Mas a creatina é um dos suplementos que tem mais evidência científica, é o mais estudado e mostra que tem uma eficácia muito boa, tá? A questão é nunca fazer o uso sozinho, né? Não tem que ter esse uso indiscriminado, uma quantidade exacerbada. Então, tomar ali uma média de 3 a 5 gramas ao dia. Isso vai depender, claro, se a gente vai falar de criança, a gente vai falar de gestante. Então, já são grupos, né, que ficam fora. Tem que realmente ter um acompanhamento. Mas a creatina ela é excelente. O nosso corpo produz, mas a gente não tem a quantidade necessária ali para o nosso dia. Então, a gente precisa ou obter através de suplementação ou através da dieta. Só que através da dieta fica assim, humanamente impossível. Se for aquela pessoa que come muito. Porque, para você ter noção, para você consumir 5 gramas ali de creatina, se for para falar da carne, por exemplo, ou do frango, mais de 3 quilos de frango por dia. Então, quem consegue comer mais de 3 quilos de frangos por dia, que não seja um fisiculturista da categoria Open? Eu desconheço, né? Então, é melhor suplementar. Comer 3 quilos de frango por dia mesmo? É uma média, porque para você obter 3 gramas de creatina, de forma ali, você vai encontrar ou no leite, ou vai encontrar nas carnes, como peixe, como frango, na carne vermelha. E aí, quando você vai para carne, mais de 1 quilo. Então, assim, comer 1 quilo de carne fica um pouco difícil, ainda mais aí com, né, a situação, a política atual. E também, quando vai falar de frango, é mais de 3 quilos de frangos para você ter 5 gramas de creatina. Então, é melhor suplementar. Sim, né? sim. Por isso que é um suplemento mais estudado. A importância da suplementação que você está falando. Né? Exato. Até porque as pessoas não conseguem, não tem nem estômago para comer tanto. Tem gente que não está acostumada a comer tanto, enfim. Fiquei realmente surpreso isso. 3 quilos de frango para 5 gramas de creatina. Sim, uma média. Isso aí eu tô colocando por baixo. Vai para mais. Pode ir até mais, né? Pode até mais. Então, esses grandes fisiculturistas, essa galera que trabalha com isso, ou eles comem muito ou eles tomam muita suplementação, né? Todos tomam. Todos tomam, não tem como. Entendi. Não tem como. Até porque tem fase de cut, de booking, você vai pro booking, você vai comer muito, ok? Mas ainda assim, a creatina, quando você tem ali, está com seus estoques completos, ela vai favorecer também num alto desempenho, na performance. Quando a gente fala de atleta, creatina e atleta, eles andam lado a lado. Entendi. São amigos, forever, Entendi. Best friends forever. Caramba. Enfim, sobre a questão de treinamento, essa questão de nutrição, enfim, isso ficou bem claro. Agora a gente vai entrar numa última etapa que eu entro com certa frequência aqui em outros podcasts também, que é a questão do sono. A importância do sono para que você consiga ganhar massa e você consiga até emagrecer. Qual a importância do sono nesse sentido? Olha, o sono, ele é um dos principais pilares da nossa vida, tá? Sem o sono a gente não faz nada. A gente só vai vegetar, já começa por aí. Então, o sono ele é muito importante porque ele vai ativar... Acontecem muitas reações metabólicas e ele vai ativar o nosso sistema nervoso central, tá? O nosso sistema nervoso simpático. E ele vai ativar ali algumas vias que vão trazer complicações como problemas cardiovasculares, hipertensão. Vai também atrapalhar ali a parte hormonal. Então, ele vai atrapalhar a produção de grelina, que é o hormônio conhecido como hormônio da fome, tá? Vai aumentar a insulina. A insulina, ela é um hormônio muito anabólico. Então, quando você tem resistência à insulina, ela fica mais sensível, tá? Porque a insulina ela é responsável para botar a glicose dentro da célula. E quando ela tá ali mais sensível, mais resistente, ela vai se acumular ali como gordura. Então, ela vai aumentar ali o tecido adiposo, tá? O sono também vai atrapalhar, vai reduzir a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, favorecendo mais ainda a grelina. Então, a grelina vai aumentar. No outro dia, você vai acordar com muita fome. Então a tendência, vamos lá, traduzindo isso tudo que você falou, se você não dormir bem, você vai ficar com mais fome. Exatamente. E você tem uma tendência maior a engordar.
Ganhar mais gordura. A ganhar gordura e também, sobretudo, a gordura abdominal, porque o cortisol também é elevado. Então, quando você eleva o cortisol, você vai ficar mais fatigado, vai ficar mais estressado, irritabilidade, a fadiga vai ser muito grande e vai acumular gordura também, porque a cortisol é um dos hormônios responsáveis por acumular gordura e, sobretudo, abdominal. A gordura abdominal, tá? E além da questão de aumentar o peso ali, a gordura, as células adiposas, também vai favorecer a diabetes, tá? Também vai ter essa complicação aí, um sono a longo prazo, noites mal dormidas, vai acarretar problemas cardiovasculares, vai acarretar diabetes, maior acúmulo de gordura ali, visceral, que é a gordura que a gente mais se incomoda e é mais difícil também de ser eliminada. Entendi. É muita coisa. Então, Sim, a importância do sono ela é muito grande. Sim, muito grande. E não basta só dormir 8 horas, tá? Se a gente dormir a média, assim, 7 horas, a gente já consegue ter uma recuperação, uma regulação hormonal favorável, desde que o sono seja um sono profundo, tá? Porque pessoas que tomam ansiolíticos, diazepínicos, estimulantes ali normal para dormir. Remédio para dormir, Exato. Não vai funcionar do mesmo jeito, né? Não é reparador. Por quê? O nosso cérebro, ele não consegue identificar o que é real do que é verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Quando você... Aqui, o cenário tem luzes. Então, o nosso cérebro, qual é a informação que ele tem? Tá de dia. É dia. Então, eu preciso manter o cortisol aqui funcionando, alto. Melatonina não vai ser produzida agora. Então, quando você escurece tudo, o seu cérebro recebe a informação... Opa, tá de noite. Hora de dormir, hora de descansar, hora de repousar, hora de fazer todo ali o reparo. Aí, nesse momento, tem a testosterona, ela vai ser produzida, o GH, que é super importante. Esses 2 hormônios aqui, para quem quer alta performance, hipertrofia, vai favorecer tudo, tanto o emagrecimento quanto a hipertrofia, mas, sobretudo, quem quer aumentar a massa magra, tá? Então, melatonina começa a ser produzida, tá? Então, o que vai fazer você ter a noite de sono ali equilibrada são todos os hormônios ali em harmonia e a produção natural da melatonina, tá? Agora, quando você tem, antes de dormir, você fica no celular, televisão, sobretudo televisão que tem a luz azul, que é a pior luz pro nosso corpo, ela vai, com o passar do tempo, vai diminuir muito a sua melatonina e é difícil você ter um sono reparador sem a produção da melatonina, tá? E aí, como a gente faz para melhorar a qualidade do sono? A gente pode fazer modulação do sono, tá? Modulação do sono através ali de uso de melatonina, se for o caso, se é aquele caso crônico, que a pessoa não dorme já há muito tempo. Então, pode-se fazer o uso da melatonina, mas a melhor coisa é fazer tudo de maneira natural, que é não usar eletrônicos, né? Nada luminoso antes de dormir, a TV, usar um blackout, ficar no mais escuro possível. Sobretudo ali 2 horas antes de dormir, para o seu corpo entender que está na hora. Também não jantar muito tarde. Exatamente, não jantar tarde, no máximo ali jantar às 19 horas, para que o seu corpo dê tempo de fazer a digestão. Jesus, todo mundo fala isso, eu janto 10 horas da noite. Não, isso é péssimo. Eu tô muito errado. Tá péssimo. Tá péssimo. Sobretudo se você dorme às 10 e dorme 1 hora depois. Você tem que dar no mínimo 2 horas para o seu corpo fazer a digestão para que você possa dormir e o seu sono ser realmente reparador. Entendi. Eu acho que eu vou ter que marcar uma consulta com você, doutora Casserone. É isso. Pra gente entrar numa área aqui pro lado das suas consultas, pro lado das pessoas que mais procuram você hoje no teu consultório, ou então online via Skype, via WhatsApp, via Suíça. Quais os objetivos que os pacientes... por quais objetivos os pacientes mais te procuram? É para ganho de massa? É hipertrofia? São atletas? São pessoas comuns como eu? São o quê? Então, o meu maior público hoje, a maioria são mulheres, como eu te falei, 80% são mulheres, e muitas que vêm de muitas dietas restritivas, estão nesse processo aí de perder peso já há muito tempo. Iludidas pela dieta do ovo. Isso, iludidas pela dieta do ovo. E elas querem emagrecer, claro, mas prevenir também a massa magra. Então, é sempre as mesmas questões. Emagrecimento saudável, preservação da massa magra. Entendi.
Então, fala pra gente um caso que tenha sido muito relevante pra você, de que você conseguiu transformar essa paciente. Tem algum caso assim que vem de Olha, cabeça? tem alguns casos, mas tem Conta um pra gente aí. Tá, eu vou contar, embora 80% dos meus pacientes sejam mulheres, eu vou contar de um paciente. Esse paciente é maravilhoso porque ele tem 67 anos. Oi? 67 anos. 67 anos. 67 anos. Ele vem de um quadro, eu posso falar porque ninguém sabe quem é. Então, ele vem de um quadro de síndrome do pânico. Caramba. Ele tinha obesidade, fazia uso de drogas, consumia muito álcool. Então, assim, ele perdeu mais de 20 quilos, parou de consumir drogas. Hoje em dia, ele é super o coroa da academia que faz sucesso, 67 anos. Ele é todo sarado, cheio de músculo. Hoje em dia, ele dorme bem. Ele tem uma relação com ele muito boa. Dá pra ver que ele tem uma autoestima. Ele não tem mais predisposição a nenhuma doença que antes ele tinha. Predisposição a problemas cardiovasculares, diabetes. E ele tá assim, ele falou que ele tá vivendo a melhor fase dele. Ele fez essa parte de modulação hormonal de maneira natural. Então, ele tá assim, super vivendo a melhor fase. Caramba, o corpo é impressionante, né? Impressionante. Você usar todos os tipos de droga, fazer as piores escolhas possíveis e, de repente, quando você decide fazer as certas, ainda assim você consegue correr atrás e Sim. entrar nos trilhos. E detalhe, ele ainda está nesse processo de reduzindo a quantidade de álcool. Sim. Né? Porque quando uma pessoa tem vícios assim por drogas, assim, é um pouco mais difícil, né? Ela realmente sair de todos os vícios todos de uma vez. Sim. Então, assim, mas já é um grande avanço, porque Com certeza. agora ele consegue consumir o álcool ali só final de semana. E é um vinhozinho aqui, eu falo, bebe bastante água. Bebe um vinho, depois bebe 2 copos de água. Eu falo, bebe uma garrafa inteira de água, 1,5 litro no mínimo de água. E ele é super atleta, adora todo dia estar na academia, me manda vídeo, é todo pra frente, energia lá em cima. Que bom que você conseguiu salvar e recuperar, de certa forma, essa vida. Entrando numa das últimas polêmicas, porque a área da nutrição ela tem muitas polêmicas. Uhum. Eu vejo muitas nutricionistas falando sobre o dia do lixo. Você é a favor do dia do lixo? Ah, então. Esse termo aí... Aquele dia em que você pode comer tudo. Eu vi vários amigos meus que se consultaram, né, com nutricionistas e falavam assim: segunda a sábado, regradinho, sem errar nada. Mas no domingo é pizza, é chocolate, é tudo em abundância de uma vez só. E aí? Então, eu realmente não gosto desse termo, dia do lixo, porque, como eu falei aqui antes, né? Nenhum alimento é lixo. Assim como nenhum alimento tem o poder de engordar, nenhum alimento tem o poder de emagrecer, que é a sua mente que faz isso tudo, emagrece, hipertrofia. Sim. E então não existe o dia do lixo, tá? E eu acho também, como eu falei, muita judiação com o corpo. Você treina bem a semana toda e aí você se priva ao máximo para chegar no final de semana, você descontar tudo aquilo que você não fez nos outros 5 dias. Hoje eu vou comer tudo. Então pensa, aí você faz isso todo final de semana. Você acha que isso aí vai gerar em você resultados significativos? Você criou um hábito. Você cria um hábito, entende? Então, sou contra o dia do lixo. Sou a favor de você comer o que você gosta quando você quer. É diferente de você comer a quantidade que você quer. Por exemplo, eu sou mulher. Tem algumas épocas do mês que eu quero comer meu chocolate. E eu como meu chocolate. Mas se eu quiser, em um dia totalmente atípico, comer um chocolate, me dá vontade, eu vou comer. Não vai comer uma barra inteira. Exato. Aí que tá a questão. Você tocou em um assunto que é muito importante. Quando você fica privado, o ser humano ele é assim por natureza. Sim. Se você privar o ser humano de alguma coisa, é aí que ele quer mais, entende? Então, eu não acho interessante isso. Quando você... que gosta muito de doce, por ter um paladar assim mais infantil. Você come doce todo dia um pouco. Você acha que quando chegar no domingo, você vai comer aquele doce com aquela vontade, ou aquela quantidade que você comeria se não tivesse comendo os seus doces ali todo dia? Então, você vai comer muito mais quando você tá ali foi privado de comer. Então, por isso que eu não sou a favor do dia do lixo. Eu sou a favor de você comer o que você gosta, dentro ali de um plano alimentar. E nenhum alimento é lixo. E nenhum alimento é lixo. Entendi. E nenhum alimento emagrece, nenhum alimento engorda. É sua mente que engorda, é sua mente que emagrece, é sua mente que hipertrofia. Cara, esses conceitos aí, eles são muito doidos, né?
você ter o dia do lixo, na hora de você se alimentar, você fazer uma dieta completamente restritiva, é você pegar uma cápsula que vai resolver a tua vida, Eu lembro que teve uma época também que eu recebia muito anúncio daquele... É uma paradinha que você colocava no abdômen e ele ficava dando Sei. choque. E as pessoas acreditavam que só fazendo aquilo ali que o abdômen ia ficar sarado. Fazendo abdominal, você tranquilo, comendo pipoca, pizza. Aí ele tá lá comendo pipoca, vendo um filme e tá lá dando choque aqui no abdômen. Sim. Tá só sentindo uma pontadinha e tá falando assim, vou ficar saradão. Gente, Cara, nós como é que- gostamos de ser enganados, né? Essa que é a verdade. O ser humano, ele quer ser enganado. Ele quer ser enganado. Ele não quer pagar o preço. Não quer pagar Exatamente, ele só busca o resultado. Ele quer o E o resultado. resultado não importa o custo. O resultado ele só vem quando você, né, corre atrás, quando você paga o preço, quando você se prepara. Então, na verdade, o resultado que você quer, ele pode ser imediato. Através das cápsulas milagrosas, através ali da dieta altamente restritiva, através das cirurgias. Você tem resultado ali imediato. Mas no longo prazo. Mas não é sustentável. Existe uma grande diferença de de você obter o resultado e de você continuar progredindo tendo resultado. E o quão mal isso pode fazer, né? O gel seca gordura, ou não sei o que. As pessoas, assim... O mercado, esse mercado, eu sinto que as pessoas não têm pudor nenhum nele. E como a gente já conversou sobre isso aqui, eu sinto que os nutricionistas, eles estão tendo um papel muito negativo em relação a isso de vender essas facilidades. Ou seja, eu quero escalar o meu negócio, eu quero atender mais pessoas. E aí você passa a não ser mais humano, né? Você vai muito para esse direcionamento Exato. deixa eu vender produto, deixa eu ganhar mais dinheiro, deixa eu ficar rico. Exatamente. Você não enxerga ali o paciente, o cliente, como uma vida. Com sentimentos, com emoções, com crenças. Você enxerga assim, é um produto. Eu estou vendendo, eu estou resolvendo cliente um problema. Eu estou resolvendo um problema. Não, você não está resolvendo um problema. Você está causando mais problemas. Né? Então, assim, foi o que você falou também. E por que isso acontece? Porque tem uma galera desinformada, Tem a galera que é desinformada e tem a galera que é imediatista e tem a galera que é os dois. Ainda tem isso, né? Aí tem paciente que fala assim, doutora, eu tô tomando água com limão todo dia porque porque emagrece. Eu falei, tá, mas o pé de limão fica quanto tempo da tua casa? Aí a pessoa fica assim, como assim? Eu falei, porque ele vai fazer emagrecer. Só se você tiver pelo menos a 2 quilômetros da sua casa. Todo dia você for Água buscar. com limão, então, não faz efeito nenhum. Faz efeito, sim. Faz efeito, mas não emagrece. Entendi. Porque assim como nenhum alimento ele tem o poder de emagrecer, nada tem o poder de emagrecer ou de engordar. É um conjunto, são os hábitos, é tudo O junto. limão, o que ele é? Ele é vitamina C. Então, ele vai te ajudar muito na sua imunidade, ele vai ativar ali algumas enzimas, então vai trazer benefício. Mas o emagrecer é você mudar ali os hábitos alimentares, né? É dormir, é arrumar o sono. Você tem muitas questões ali envolvidas. É você fazer uma atividade física. Sobretudo uma atividade que você goste. Porque muita gente também desmotiva, deixa de ir, porque ela começa já na academia, quer ser um bodybuilder, já vai lá, vou pegar no supino um 40. Falei, filho, não faz isso. Entende? Então... Vamos entrar numa área, já pra gente indo pra reta final, numa área do lado mais profissional da doutora Cassirlane. Eu gosto sempre de falar que esse programa aqui, Bússola Profissional, ele serve para que o nosso convidado ele seja a referência profissional de quem está assistindo. Então, na tua carreira, provavelmente você deve ter visto alguém que você viu com respeito e admiração e você falou, tá aí, quero ser que nem esse profissional. Quero ser parecido, talvez uma metodologia parecida, talvez os objetivos parecidos. Então, eu gosto sempre que o nosso convidado ele dê um recado para os nossos convidados em relação a isso. Qual o conselho que você daria para um profissional um futuro profissional que esteja fazendo faculdade de nutrição? Qual conselho você daria para ele logo no início, assim? Ele vai começar, terminou a faculdade, vai começar a exercer a profissão dele. Qual conselho você daria? Olha, o principal é gostar de pessoas, amar realmente pessoas, porque você vai lidar com pessoas com diversas histórias, diversas emoções, diversas crenças, sabe? Então, assim, gostar muito de trabalhar com pessoas, gostar muito de estudar, de se atualizar, porque o profissional bem preparado é aquele que estuda. Sim. Né? Hoje em dia, na era da internet também, a gente fica muito... não fica mais preso a currículos. Né? Quem é o profissional, como ele se comporta.
como que é a vida desse profissional? Ele faz o que ele prega, o que ele ensina? Ele realmente vive isso? Então, são esses os pilares assim, fundamentais. Gostar de pessoas, gostar de estudar, e se tornar a melhor pessoa que puder. Porque Melhor versão de si mesmo. a melhor versão de si mesmo, buscar um autodesenvolvimento, uma inteligência emocional, porque a gente está lidando com pessoas que têm diversos sentimentos, diversas emoções. Então, a gente precisa se desenvolver também como pessoa, porque o sucesso está ligado a quem nós nos tornamos. E quanto mais você se autodesenvolve, melhor profissional você é. E complementando também, como você falou no início do episódio, a importância do marketing, né? Exatamente. A importância do marketing digital hoje para você vender o teu serviço, para você falar do teu serviço. Inclusive, volta ali no início do episódio o pitch, né? A orientação, a questão da consulta que eu ofereci para você, profissional que está aí do outro lado. Isso é muito importante para você conseguir vender bem o teu serviço e para você conseguir transmitir. Porque, por exemplo, alguns profissionais talvez achem que o jeito certo de fazer marketing é o jeito agressivo, é o jeito errado, que é você vender produto, você vender cápsula, você vender milagre. Quando o tipo de marketing que a pessoa deveria fazer é o tipo de marketing que a doutora Cassilani faz, que é o marketing de conscientização, é o marketing de explicar o conceito, é o marketing de explicar e de dar informação suficiente para que a pessoa consiga definir sozinho algumas coisas, o tipo de whey que vai escolher, o tipo de creatina que vai escolher, o uso adequado desse tipo de suplementação, ou então do tipo de alimento. Então, complementando para o profissional que está aí do outro lado, eu acho muito interessante estudar ou falar com profissionais que te orientem e te ensinem a questão do marketing de conscientização. Sim. Para que você consiga dormir com a cabeça no seu travesseiro muito bem, porque no longo prazo não é legal esse tipo de marketing de te vendo um milagre em 7 dias. Exato. Te vendo não sei o que em 2 semanas. Seque gordura, o gel reparador. Isso não é interessante. Um dos motivos de a gente ter trazido a doutora Cassilani, muito não só pela competência dela, mas pela forma de caráter e de se comunicar com os pacientes dela e pela forma idealista nesse sentido de conscientização e não em questão de você querer vender e ganhar dinheiro a qualquer custo. E um ponto muito importante também, Manuel, que você falou aqui, é a importância do marketing digital, tá? Porque, assim, o profissional, ele precisa estudar, se atualizar, network, vai para palestra, vai para congresso, enfim, trabalho. Sim. Então, entender que o profissional, por melhor que ele seja em aprender, a gente precisa delegar. Eu não consigo dar conta sozinha. Então, eu preciso delegar, claro, saber procurar ali pessoas que são capacitadas, que tenham resultados, que tenham os mesmos valores, tá? Que isso é muito importante, mesmos valores, os mesmos princípios, e que possa potencializar ali o trabalho do profissional. Porque quando eu coloco o meu conhecimento na mão de pessoas que são competentes, cada um vai executar ali bem o seu papel, mais vidas são transformadas, o atendimento fica mais completo, mais pessoas têm acesso a essa informação. Então, eu acho muito interessante o profissional, que você me fez a pergunta antes do que o profissional teria que ter, então ele tem que também saber delegar. Ele precisa, ele é um empreendedor, mas embora seja empreendedor, ele não consegue fazer tudo sozinho. Com certeza. Tá? Então, isso é muito importante. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, só pra gente fechar essa parte. O profissional hoje em dia, ele não só precisa ser bom, ele precisa parecer bom. Exatamente. Ele precisa parecer melhor do que a concorrência. Exatamente. De forma leal. De forma dentro das 4 linhas, dentro do jogo. Então, por exemplo, o que você está participando aqui de um podcast, e isso é muito interessante, por conta da forma como você está se vendendo, pela forma como a gente conseguiu te achar, pela forma dos conteúdos de conscientização que você está fazendo. Você está participando do podcast hoje com a gente por diversos motivos. Uhum. Esse tipo de conteúdo aqui, ele te diferencia de outros profissionais. Te dá mais autoridade nesse sentido, ele faz com que você pareça ser melhor. Então, você parecer ser melhor é muito importante nos dias de hoje. E o conteúdo de conscientização passa por isso, que é o que a doutora Cassilani faz e faz muito bem. E é interessante que todo profissional nutricionista, hoje, que está assistindo a gente, ele saiba que esse tipo de conteúdo, parecer ser bom, e você mostrar para os pacientes isso, é muito importante. É você entregar muito mais do que você acha que deveria.
Porque isso vai te Exatamente. passar consciência, isso vai te passar autoridade, isso vai fazer com que você atraia mais gente para você. Entrando na última pergunta aqui que a gente tem para você, qual é o momento mais difícil da sua vida? A gente sempre gosta de perguntar isso para todos os nossos convidados aqui. Pode ser pessoal, pode ser profissional. Olha, tem muitos, tá? Aham. Mas vou falar agora dessa transição, dessa última, que é a minha mudança definitiva para a Suíça, porque eu vou ter que começar a minha jornada profissional lá. Então, eu vou ter que fazer um exame de proficiência em alemão. Então, eu vou ter que estudar essa parte. Então, é mais aí um desafio para mim. Podemos dizer que esse, então, é o momento mais difícil da sua vida. Exatamente, porque eu vou ter que passar por muitas questões até conseguir trabalhar presencialmente na Suíça. E que esse é o meu principal objetivo agora, meu maior sonho. Só que vai ser um processo assim com muitos desafios, adaptação da cultura, sobretudo pro meu filho também. Então, sair daqui e deixar, de certa forma, o local que eu comecei a atender meus pacientes de maneira presencial, algo que eu amo muito. Então, isso também eu vou ter que deixar temporariamente para quando eu voltar para o Brasil nas férias, porque eu ainda vou continuar atendendo, sim, quando vier para cá. Mas o maior desafio nesse momento está sendo esse, casar. O meu noivo tá longe, Uhum. Então a gente, para resolver toda essa parte burocrática agora, precisamos ficar distantes, né, à distância. Então, assim, é um desafio muito grande e deixar toda a família aqui novamente tá sendo, assim, o maior desafio. Entendi. Bom, acho que você zerou a minha pauta aqui. Vamos finalizar esse podcast só pedindo para você olhar para aquela câmera ali e falar as suas redes sociais, falar por que as pessoas deveriam te seguir. Dá uma olhada, olha para lá e fala um pouquinho sobre isso. Bom, se você gostaria de saber mais sobre o meu trabalho, pode acessar o meu Instagram, o @ é nutricionista em Zurique. E se você quer ter uma mudança de comportamento e criar novos hábitos, com certeza você deve me seguir. Muito bom. A gente vai deixar o Instagram dela aqui embaixo, se não ficar bem claro. E é isso. Mais um episódio do podcast Bússola Profissional se encerrando com a doutora Cassirlane Santana. A gente volta com novos episódios. Essa deve ser a última gravação desse ano. Ano que vem estamos de volta com episódios em Florianópolis novamente. Estamos querendo ir para Brasília, Recife, enfim. Episódios com profissionais do Brasil todo, sempre buscando o máximo de excelência, de passar conteúdo e conscientização para vocês aí do outro lado da tela. É isso, eu fico por aqui e um grande abraço.